já passamos por inúmeras crises, não é isso? Passamos por crises políticas, por crises econômicas, por crises de crédito. Só que, recentemente, nós passamos por uma crise sobre a qual nós não tínhamos um antídoto. Nas crises políticas, bastava substituir os políticos, não é isso? Nas crises econômicas, acionar determinados mecanismos. E nas crises de financiamento, então, fazer com que as coisas voltassem. Então, as crises tinham mais ou menos um período de gestação pré-previstos, não é isso? A crise que se abateu sobre o mundo inteiro e também sobre o Brasil, é claro, que foi essa crise de pandemia, nós não tínhamos esse antídoto. Então, foi necessário se debater muito, se pesquisar muito, né? E, consequentemente, como todas as crises abrem perspectivas de pressões fortes sobre o mercado, essa também não foi diferente. E acabou resultando, né, em excelentes oportunidades de investimento. O governo foi progressivamente reduzindo as taxas de juros. E essa redução de taxas de juros resultou em que aqueles que estavam acostumados a aplicar na renda fixa acabaram fugindo da renda fixa e vindo para o mercado de ações, interpretando que talvez o mercado, através de fluxos especulativos, pudesse traduzir em resultados eficientes. Então, esse pessoal que entrou agora no mercado, eles não são investidores, eles são especuladores. Eu tenho absoluta segurança disso, a gente verifica por quê? Por causa do desenvolvimento do mercado, do desenvolvimento dos preços, não é isso? E da postura, a postura que se colocou no mercado atualmente, né? Andaram produzindo análises e recomendações em relação a preço-alvo, ou preço justo, tá certo? Então, por exemplo, o Safra, ele interpreta, está aqui eu anotei isso, ele diz que o preço justo da Cielo é R$ 4,80. Mas nesse preço de 2,20 ele não recomenda comprar. O Credit Suisse acha também que o preço justo da Cielo é R$ 4,80, mas ele não recomenda comprar. O BofA acha que o preço justo da Cielo é R$ 5,80, mas ele não recomenda comprar. O BBI acha que o preço justo da Cielo é R$ 3,90, mas ele não recomenda comprar. E o Itaú BBA acha que o preço justo da Cielo é R$ 5,50, mas ele não recomenda comprar. O único que recomenda comprar é a Genial. A Genial interpreta que o preço justo da Cielo hoje devia ser R$ 3,30, e ele acha que tem que comprar. Então, o que você deduz da interpretação que esses fundos fazem? Eles estão alugados e vendidos. Ele te fala, não compra, deixa que eu preciso comprar. O aplicador, pessoa física, ele tem que começar a aprender o seguinte, a avaliar com algum sentimento de desconfiança também. Por exemplo, se eu faço essa leitura, por que ele também não pode fazer? Então, se ele fez o seguinte, o papel está 2,20, hoje subiu um pouquinho para 2,40 e 2,40 e pouco. Se ele está vendo isso e está notando que essas casas de análise, que são a expressão mais forte do mercado, se eles estão falando que ela vale 5, mas por que não comprar? Então você tem que ter um pouquinho de malícia também, né? Entende? Então eu acho o seguinte, se ele acha que vale 5, está 2, e ele fala para não comprar, deve ter alguma coisa aí, né? Porque ele deveria falar, não, a 2 e pouco vocês podem comprar que é um bom negócio. Então, a leitura que você faz é o seguinte, é uma leitura assim mais pragmática, eu diria, mas na verdade é uma leitura que é o certo. É o certo, a leitura certa é essa. Ele não quer que você compre. Por quê? Porque eles estão com os papéis locados e vendidos. Então, eles querem o quê? Eles querem que você não compre para abrir possibilidade deles comprar. A nossa visão, ela não é uma visão de momentânea. A nossa visão é uma visão mais de longo prazo, de médio e longo prazo. Então, nós não estamos olhando a ele assim, nós estamos olhando a ele um pouco mais para frente. O brasileiro, ele é um agiota, por excelência, né?
porque ele foi seduzido, conduzido para ser sempre um emprestador de dinheiro. E é o que ele sempre fez em relação à caderneta de poupança. Agora que os percentuais de remuneração caíram, as taxas de juros, é claro, então ele veio para um mercado que talvez ele pudesse tirar algum partido. Mas foi isso que deu uma acelerada no mercado entre, eu diria, entre março e mais ou menos até setembro. O brasileiro que investir nunca vai perder, tá certo? Aquele que especula, esse sim vai perder. Aliás, sempre perderam, né? Eu não conheço nenhum especulador que chegou e falou, não, eu ganhei na Bolsa, tá entendendo? A consequência de quem especula no mercado de valores, num mercado de valores como o nosso, é trágica. Pode acreditar que é trágica. Elas nos oferecem oportunidade, tá certo? Porque eu não sei se eu já disse isso aí a você, mas no nosso país, a definição de mercado, que é mercado de risco, ela não deve ser encarada nesse critério, com essa definição. Aqui nós temos risco. Você vê, o Banco do Brasil, até questão de um mês atrás, eu fiz um quadro comparativo das ações e da perspectiva de resultado, enfim, e da oportunidade de se comprar ações dos 4 bancos. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Imagine você, o Banco do Brasil, até a semana passada, porque ele soltou um balanço agora e eu preciso ver qual é o novo valor de patrimônio. Mas até a semana passada, o Banco do Brasil, o valor patrimonial dela era R$ 50,20. Sabe qual é o preço de ação dela? R$ 29,00. Então, quer dizer, você está comprando uma estrutura pela metade do preço. Então, você não tem risco. A especulação, o governo vai ter dinheiro para pagar os miseráveis, não é isso? Para exercitar a sua política de populismo. Tá entendendo? Você veja quão difícil está sendo para o governo arrumar dinheiro para... Então, aqui ele tem isso... Você já imaginou? O direcionamento que eu fiz para as autoridades foi exatamente isso. Tributar a especulação, está entendendo? E, ao mesmo tempo, aumentar a retenção do imposto de renda na fonte de 0,05% para 10%. Isso vai inibir o quê? Vai inibir o cidadão vender, porque é só na venda que ele teria essa antecipação do imposto. Com isso, você já imaginou o que poderia arrecadar? A Bolsa anunciou agora, eu tenho até isso daí, o valor médio de negociações na Bolsa no mês de outubro, foi 36 bilhões por dia. Coloca isso daí, divide por 2, dá 18 milhões, né? Põe 10% em cima de 18 milhões. Quanto dá? 1 bilhão e 800 por dia de arrecadação. Quase 2 bilhões. Então, é isso aí que o governo podia arrecadar, e não arrecada. Está entendendo? Então, tributar a especulação seria um caminho que, politicamente, ele poderia ganhar muitos votos, né? Principalmente dos empresários, né? E daqueles que eventualmente gostariam de investir no Brasil, né?